Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 1º de maio de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro, o livro 4º, no seu capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. O subtítulo é o de número 3, Decepções, Ingratidão e Quebra de Afeições. Esse é o nome do subtítulo, Decepções, Ingratidão e Quebra de Afeições. São três coisas que ocorrem no nosso mundo e que afetam diretamente os nossos sentimentos, né? A nossa maneira de ver as coisas, a vida e as pessoas. No entretanto, no mundo da expiação e provas, faz parte do pacote. Questão de número 937, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Resposta: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lei de causa e consequência, natural. Isso o que aconteça, porque o espírito precisa aprender, não é? Ele precisa aprender os valores, a valorizar os sentimentos e vamos dizer assim, a conquistar esses sentimentos. Então ele precisa passar por essas experiências com o propósito de aprendê-las, não é? Então, naturalmente, se ele for ingrato, infiel e etc., ele vai encontrar no futuro exatamente a mesma coisa, que vai fazer com que ele repense a sua maneira de entender a vida, de fazer as coisas e de ser recíproco nos sentimentos que ele recebe. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. É natural que aconteça mesmo. Não espere das pessoas nada mais do que isso. Lamentavelmente, essa é a realidade. As pessoas se iludem muitas vezes, não é? Achando, não, é meu amigo e tal. Não é amigo. Os nossos verdadeiros amigos, existem dois na face da terra, que geralmente não nos cobram por essa amizade, que são os nossos pais, quando são bons pais, né? Que existem os maus pais também, né? Mas quando são bons pais, esses nós podemos confiar integralmente na amizade deles, né? Na sinceridade da sua amizade. E o restante são amigos, companheiros, colegas, etc. Às vezes a gente encontra, como eu já tive a felicidade de encontrar algumas pessoas que foram recíprocas no seu sentimento, na sua fidelidade, etc. Eu sou muito grato ao Criador por isso. Mas, geralmente, é isso que nós encontramos aqui neste mundo. Todos nós somos espíritos imperfeitos. E a ingratidão é natural. Não deveria acontecer, mas é natural no nosso mundo. Assim que ele dá com Jesus como exemplo, né, de perfeição, que recebeu todo tipo de ingratidão, de injúria e de calúnia, que é possível alguém receber, né? E não merecia, naturalmente. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. A caridade, punição, aqui não se entenda como forma de castigo, né? Não é não. São apenas experiências que o espírito vai ter que passar para valorizar, para aprender. É didático, é sempre didático. O Criador não pune ninguém.
não é? O objetivo é sempre didático. Questão de número 938. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Resposta: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, de bom sentimento, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. É assim que consiste mesmo as nossas provas neste mundo e sobretudo no outro. Quando nós passamos, nós fazemos a transição desta vida para a vida espiritual, nós ficamos a desnudo, nós ficamos totalmente de cara para com tudo aquilo que nós fizemos nesse mundo. Não há como fugir daqueles a quem nós ofendemos, aqueles a quem nós somos ingratos, aqueles a quem nós acusamos indevidamente, etc. Não é? É assim que a coisa acontece. Então, neste mundo, às vezes a gente pode, através da hipocrisia, né, de outros sentimentos menos nobres, esconder aquilo que nós somos. Mas lá não há como isso acontecer. E por isso que ele diz aqui que lá o ingrato sentirá, ou seja, vai sentir em estado de erraticidade, depois do desencarne, remorso e vergonha. Não é porque vai entender, a vida não era só aquilo ali que eu pensava. A vida não era só aquele momento que eu estava vivendo. A vida transcendia. Ela ia além daquilo que eu imaginava. E agora eu estou de cara com aquilo que eu fiz. E se sente envergonhado, né? Naturalmente. Envergonhado. E o remorso, né, normalmente bate nessas pessoas que cometem esses desatinos. Eles maltratam, humilham, pisoteiam as pessoas de todas as maneiras. Quando não fazem isso fisicamente, o fazem moralmente. Imagine o remorso de uma pessoa que chama o outro de macaco, por exemplo, como muitas vezes a gente vê aí na internet. Quantas vezes a gente não vê isso? Maltratam um entregador, maltratam uma pessoa que faz a coleta do lixo, maltrata uma pessoa que serve num restaurante, numa lanchonete, chama de tudo quanto. Imagina essa pessoa desencarnando, como é que ela vai se sentir, não é? E é assim que a coisa funciona mesmo. Pois não, Alexandre? E veja como na erraticidade as coisas são, né? Quer dizer, não tem máscaras, né? Aí é que nós temos as coisas de fato acontecendo francamente para todos, né? Por isso que os erros nos seus gêneros mais variados possíveis, né? Dos menores aos maiores que nós cometemos aqui nessa existência, quando se muda esse estado e passa para a erraticidade, ali, meus amigos, a coisa começa a mudar, né? Que é o que você falou, né? Aqui nós temos o amparo da falsidade, né? Nós temos N maneiras de falsear e de enganar o próximo, né? O nosso amigo. Agora lá não tem, né? Lá não. Não tem essa conversa, não há desculpa, né? É a nudez, literalmente a nudez da alma. Né? A nudez da alma, total. A hipocrisia, sobretudo, né? Por isso que Jesus se insurgiu muito contra a hipocrisia, né? Eu vou tomar liberdade, até deixei aqui separado na área de trabalho do meu computador, uma coisa que eu citei, acho que foi no nosso encontro passado, e eu errei o capítulo, eu não errei o item, mas eu errei o capítulo. E eu considero esses ensinamentos dos Espíritos muito importantes para aqueles que estudam a doutrina e que querem saber exatamente o que acontece depois que nós desencarnamos. Está lá na Gênesis, capítulo 11, se vocês quiserem anotar, é muito importante. Trata da encarnação dos Espíritos, é o item de número 25 desta parte da Gênesis, encarnação dos Espíritos. Conveniente ler toda essa parte. Capítulo 11, Gênesis espiritual, encarnação dos Espíritos, item de número 25. Olha o que ele diz, eu separei só esse pedaço para fazer uma mensagem para colocar na internet, mas ele fala mais coisas depois.
Eu vou ler, se vocês me derem, tiverem a paciência e me autorizarem, eu vou ler. Ele diz o seguinte: todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive a vida espiritual, que é a sua vida normal. De tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou durante o decorrer da vida corporal. Examina o que fez. Olha que interessante, essa é a parte que eu mais acho instrutiva nesta mensagem, nesses ensinamentos. Examina o que fez enquanto habitou a terra. O espírito passa em revisão tudo aquilo que fez. Passa em revista o que aprendeu. Reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se numa nova existência. Quer dizer, quem é o mentor, o autor e o construtor da sua nova encarnação é o próprio espírito. É claro que com o auxílio do seu espírito guia, dos espíritos que estão acima dele, com a ajuda deles, com a mentoria deles, não é? Toma resoluções pelas quais deseja guiar-se uma nova existência, com a ideia de melhor se conduzir, desculpa. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Eu convido vocês a pegarem o livro lá, a Gênesis, peguem esse capítulo número 11, e deem uma olhada para vocês verem que interessante. Então, aquela tal da departamento reencarnatório e tal, que está lá no romancinho, isso é coisa de romance, não tem nada, é o próprio espírito com seu livre-arbítrio e com a ajuda dos bons espíritos que faz isso. E tem tudo a ver com o que ele está explicando nesta questão do número 938, né? Esse remorso, essa vergonha, essas coisas que o espírito passa, exatamente em função disso, em função do que ele fez. Ele vai passar em revista, né? Ele vai rever tudo aquilo que ele fez e vai tomar boas decisões em relação. Eu não posso mais fazer isso, né? Já não estou mais no tempo de fazer isso. A minha inteligência e a minha moralidade já alcançou um patamar que não me permite mais agir dessa forma. E pede encarnações, uma encarnação através da qual ele vai procurar corrigir-se daquilo que ele fez. Ou pelo menos tentar, não é? Que é isso que nós fazemos, né? A vida é feita de tentativas e erros. Esta é a grande realidade. Questão de número 938A. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Endurecer o coração, o que muita gente faz, né? Já que a sociedade não merece nada de bom, eu vou endurecer meu coração, não vou ter sensibilidade nenhuma, não vou ter empatia com a dor do próximo, e cada um se vire, cada um cuide da sua vida, porque eu não vou ajudar ninguém, fim de conversa, né? Mais ou menos isso que Kardec está perguntando, em outras palavras, naturalmente. Responde os espíritos o seguinte: sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Simples resultado do egoísmo, essa maneira de pensar, não é? Não deve ser a maneira de pensar daquele que leva em consideração e tem como orientação os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Jamais deve-se levar isso em consideração, porque se Jesus fosse assim, nós não teríamos os seus ensinamentos hoje. Se ele levasse isso em consideração, porque ele só tomou pedrada, né? Ele só tomou revertério naquilo que ele fez. Inclusive daqueles que lhe seguiam de mais de perto as suas ações, a sua maneira de fazer as coisas. E sabiam do quanto ele era, o alcance espiritual daquele espírito, o espírito perfeito. O espírito estava acima de todos aqueles que aqui encarnaram, um espírito que não tem mais que passar pelas encarnações. Ele veio como missionário, né? Veio cumprir aqui uma missão na Terra e trazer as revelações da verdade
àqueles que aqui habitavam, não é? Mas tomou todo tipo de paulada, todo tipo de injúria e de traição que alguém pode tomar. A Dercy Barros está conosco. Boa noite para você também, Dercy. É um prazer tê-la conosco, viu? Muito obrigado pela presença. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Kardec acrescenta a seguinte explicação. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Não há ninguém sobre a Terra que não prescinda disso. Ninguém. Nem um homem. Aliás, eu poderia dizer, nem um ser vivo. Se a gente estender isso para o mundo dos animais e para o mundo dos vegetais, por exemplo, que são seres vivos, nós vamos ver que todos eles, sendo tratados com amor, vivem melhor. A minha sogra era muito interessante, de vez em quando a gente pegava ela no meio do jardim dela, falando, dona Terezinha, está falando sozinha, eu estou falando com as minhas plantas. Ela conversava com as plantas, né? Você vai crescer, você vai ficar bonito, ou eu vou ter que te arrancar? Ou eu vou ter que parar de dar água para ela? Era desse jeito que ela conversava, era muito peculiar, era muito interessante. A mamãe também fazia isso com as plantas dela e tal. Né? A Yara faz isso aqui em casa com as plantas dela. E com os animais a mesma coisa. Né? Os animais, eles são muito carentes desse amor humano, né? E do amor de outro animal. Né? Eles se entendem entre si, eles sabem, eles têm uma linguagem própria, eles se comunicam, né? E mostram e demonstram ao homem todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua afeição e a fidelidade. Né? Basta que você dê alimento para o animal para ele ficar fiel para você para o resto da vida. Isso é uma expressão de amor. Um amor nascente, um amor ali no seu nascimento, sim. Não é o mesmo amor do homem, não é? Na sua extensão, na sua grandeza. Mas é amor também. Então nenhum homem prescinde disso. Todos nós necessitamos de amar e ser amados. Né? Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Imaginou viver num mundo desse? Pelo amor de Deus, não é só uma coisa extraordinária, não. Viver num mundo onde não haja egoísmo, né? Um mundo onde tudo é amor e benevolência, né? Precisamos almejar isso. E é possível alcançar, né? Ainda bem que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, Ele faz com que nós, através do conhecimento da doutrina espírita, possamos vislumbrar esse futuro. Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa ficou mal entendida? Senão nós vamos passar para o item de número 4. Alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria comentar. Eu só queria fazer um seguinte comentário. E como é importante quando nós, nessa vida que a gente tem aqui, encontra um parceiro, um companheiro, uma parceira, uma companheira que compreenda isso já dessa forma com você, né? Então, isso é fundamental, né? Porque você acaba tendo parte do que está dito nessa resposta aqui, você tem um ombro aí para compartilhamento, né? Disso tudo, né? Feliz é aquele que encontra isso na sua relação, né? Exatamente. Eu não quero nem entrar no mérito das relações entre os casais,
e as respectivas intensidades dessas relações. Eu acho que cada um tem a sua intimidade e sabe muito bem a pedra que está no seu sapato. Mas eu me refiro quando você tem ali uma relação verdadeira, uma relação sincera, uma parceria, um companheirismo de fato, você tem isso é uma bênção, não sei se vocês concordam, mas que você tem um compartilhamento das tuas ações, dos teus pensamentos, e faz com que o teu fardo praticamente não exista, né? Ou seja bem menor, né? Pelo menos é a minha ótica de ver as coisas. É verdade, é isso mesmo. Aliás, o homem acaba descobrindo, né? Os companheiros acabam descobrindo, quando se unem, acabam descobrindo que o que eles buscavam, né? Era exatamente isso, a amizade. Que é o que acaba restando da relação, né? A beleza passa, o sexo passa, aquela ilusão da inicial passa, né? O que tem que restar é uma coisa só, amizade, companheirismo, que é o que realmente, efetivamente, os casais acabam descobrindo que é o que eles buscavam. Porque se isso não existir, relação nenhuma acaba sendo perene. Nenhuma relação acaba subsistindo a falta de amizade e de companheirismo. É isso que nós efetivamente buscamos numa relação, né? Muito bem, item de número 4, uniões antipáticas. Antes disso eu queria cumprimentar aqui uma pessoa que se identifica como rainha. Boa noite para você também. E esta deve ser uma jovem, uma senhora, uma mulher, diz assim: eu converso com as minhas plantas também. Muito bom, e você não está louca não, é isso mesmo, você está conversando com um ser vivo que merece toda a atenção, todo o carinho, todo o nosso amor, nosso apreço, porque, afinal de contas, ela enfeita a nossa vida, né? Então nós devemos, né, e temos uma dívida de gratidão para com essas pessoas. Tem gente lá pelo Kauai, o Bungalow, Jonathan e a Vora Arquitetura. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite para vocês. Muito bem. Uniões antipáticas. A questão de número 939. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Nosso mundo realmente é peculiar, né? Nosso mundo é um mundo realmente... É difícil a gente qualificar, adjetivar o nosso mundo. É um mundo realmente peculiar. Os espíritos respondem o seguinte: não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Faz parte da experiência daquele espírito. Negligenciou uma encarnação, ou uma união com alguma pessoa, tratou a pessoa dessa forma, está recebendo a recíproca para aprender. Está na escolinha da vida, não é? Aprendendo a valorizar aquilo que ele não tem. E já teve numa outra encarnação. Muito possivelmente, muito provavelmente. Não é? Desde que sempre se leve, ou sempre se deve levar, que Deus é justo, bom e misericordioso, a gente sempre tem que atribuir tudo aquilo que acontece na nossa vida aos erros, aos equívocos, às más experiências do passado. É sempre assim, não é? Não existe injustiça. A injustiça é só na cabeça do homem. Aliás, não existe vítima, né? Eu falei isso uma vez na internet, o pessoal criticou, não existe sim e tal. Existe, é claro que existe, do ponto de vista humano. As leis, as nossas leis, não chegam nem perto das leis de Deus. Nem se aproximam das leis de Deus. São muito ainda incipientes, muito iniciantes. Né? Mas para a lei de Deus, a vítima não existe. Por quê? Porque todos nós, quando somos de alguma forma atingidos pelo sofrimento, não o somos injustamente. Senão nós tínhamos que achar que Deus é brincalhão. Para uns ele põe para sofrer, outro não e tal. Mas não é assim. A lei de causa e consequência, ela demonstra claramente, deixa claro para o homem de que tudo
Para tudo existe a reciprocidade, a causa e a consequência. Nós damos causa e, em contrapartida, existe a consequência da causa dada. Não é? E o que causa a causa? O simples pensar. O simples pensar. Quando nós estamos pensando, estamos causando alguma coisa. Se o pensamento for bom, a causa é boa. Consequentemente, as consequências serão boas. Quando o pensamento é mau, de ódio, vingança e outros sentimentos pequenos, a consequência será na mesma proporção. Não será agradável, com certeza. E é disso que ele está falando aqui. Não compreendeis, então, que seja uma punição, embora passageira, que nenhum sofrimento é definitivo. Não existe sofrimento definitivo. O espírito progride, lei de progressão dos espíritos, que alguns chamam de evolução. Eu não concordo com esse termo. Para mim, eu adoto o termo utilizado por Kardec. Lei de progressão dos espíritos. O espírito progride, quem evolui é a matéria. Não é? Então nós progredimos e alcançamos, num determinado ponto, alcançamos uma situação e que nós não cometemos mais esses equívocos pequenos, que podem ser atribuídos a crianças espirituais, né? A infantes espirituais. Quando amadurecemos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do crescimento, do progresso da nossa inteligência e da nossa moralidade, não os cometemos mais. Ele segue. Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? No nosso mundo, aliás, é o que mais acontece. Né? E quantos são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. Beleza não define caráter, ou melhor, não define bondade. Todo mundo associa beleza com bondade. E não é verdade isso. Às vezes as pessoas não são belas fisicamente e são muito bondosas. É preciso que as pessoas atentem para isso. Assim como cargos não definem caráter. As pessoas têm cargos altíssimos e não têm caráter nenhum. Eu lembro numa oportunidade em que uma pessoa que era faxineiro do aeroporto de Brasília, que me fala o nome dele agora, encontrou uma mala com 25 mil dólares. Esse caso foi muito comentado, foi em 2013 no governo Lula, né? E foi muito comentado, saiu na mídia e tal, né? E o presidente Lula chamou o sujeito para conversar. E você achou mesmo essa mala, daquele jeitão dele, né? Você achou mesmo? Eu achei. Com 25 mil, quanto você ganha por mês? Tanto? Ganhava uma coisa, 25 mil dólares, você multiplica isso por quase 6. Isso vai dar aí 140 mil reais para um sujeito que tem um salário de 2, 3 mil reais por mês, se tanto, né? É muito dinheiro, né? O sujeito falou uma coisa lá, o presidente da República falou uma coisa para o cara que deixou bem claro o caráter de um e o caráter do outro, né? Quer dizer, um foi extremamente... cumpriu com o seu compromisso, não é virtude, né? Honestidade não é virtude, é obrigação. E o outro disse que ele foi um grande bobo porque devolveu o dinheiro, né? Então é assim que as coisas funcionam neste mundo, não é? Quantas uniões, ou melhor diz aqui, não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada, que supõe dotado de belas qualidades. A bela qualidade não está na aparência, não está no corpo, não está no físico, não está naquilo que a aparência propõe. A boa qualidade está intimamente, está no espírito, está no sentimento de cada um, não é? Então beleza não tem nada a ver com bondade, assim como cargo não tem nada a ver com caráter. É vivendo realmente com ela que podeis apreciar. Os antigos diziam assim que a gente só vai conhecer uma pessoa depois que come um saco de sal junto com ela, né? E é verdade, olha que para comer um saco de sal leva um certo tempo, né? Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conhecem melhor, se transformam num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. Aprender
a confiar, a aprender a conviver, a aprender a aceitar a diferença do outro. Aí está a mecânica que leva uma união a ser estável e duradoura. Não é? Aliás, toda a união é baseada na confiança. Se não houver confiança, não pode haver união. Nenhuma união é estável e durável se não houver confiança entre os companheiros, entre aqueles que se unem. Havendo desconfiança, é melhor separar, porque jamais vai dar certo. Né? Então, isso é uma construção. Aliás, o casamento é uma construção. Todo mundo acaba descobrindo que o príncipe era sapo. E que a princesa era sapo também. Não tem rainha, não tem princesa nem princeso. Não tem príncipe. Né? É tudo sapo mesmo. E o sujeito, ele tem os defeitos, tem os acertos, tem os defeitos, tem aquilo que ele realmente é. Né? A desnudo, depois de um certo tempo de relação, ele vai demonstrar aquilo que efetivamente ele é, o seu caráter. Né? É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura, é simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Ela se desmancha com a própria aparência do corpo. Não é? Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Questão de número 940. Deixa eu ver aqui se tem mais. O Luciano Marcondes Rezende Sagiori está conosco. Bem-vindo, Luciano. É um prazer tê-lo conosco. Eles aqui, no caso das plantas, podemos afirmar que quando conversamos transferimos fluidos, e esse é o motivo pela qual ela se transforma. É sempre assim, né? Nós transferimos fluidos só para as plantas, para todos os seres vivos, inclusive para outros seres humanos, né? O Sidney Brito está conosco. Bem-vindo, Sidney. Prazer tê-lo conosco, viu? Obrigado pela sua presença. Questão de número 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos, não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Resposta muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desgraçam. Ninguém está obrigado a viver com ninguém desde que não queira. Só vive porque deseja viver, por comodismo, ou por falta de uma personalidade mais forte, ou algo assim, por se submeter a esta situação. Ninguém tem obrigação de viver com ninguém, não, desde que não seja, a união não seja compatível. Não é? Desde que os dois não sejam recíprocos na sua amizade, no seu respeito um ao outro. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. É muito comum o vaidoso, o orgulhoso, o prepotente diz assim: eu sou casado com fulano de tal, e cita o sobrenome, porque o sobrenome tem uma certa prevalência na sociedade. É muito comum a gente ver isso. Aí você vai ver lá dentro, intimamente, na sua casa, é um baita do infeliz. Né? Não se fala eu sou casado com a Yara, eu sou casado com a fulana de tal, que é um nome assim, tem uma certa prevalência na sociedade. Né? Tem muita gente assim. É esses que passam por esses perrengues ao longo da vida. Questão de número 940A. Idazilda Alves, bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda entre nós, viu? Prazer tê-la conosco. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: mas nesse caso não haverá quase sempre uma vítima inocente? Resposta: sim,
E isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Há pessoas que, por conveniência, por conveniência financeira, né, conveniência social, são obrigadas a desposarem outras pessoas. E aí que está a infelicidade. E muitas vezes são obrigadas a manter essa relação. Isso acontece muito, por exemplo, em sociedades fechadas, né, onde a religião obriga, né, eles não podem desfazer o casamento em hipótese alguma. Né? Não há possibilidade, a menor possibilidade, que as uniões não são por deliberação da pessoa, né? Não são por eleição, são por obrigação. Aí são infelizes o resto da vida mesmo. Muito bem, se não houver nenhuma pergunta, se ninguém quiser acrescentar nenhuma explicação, nós vamos passar para o próximo subtítulo, que é o de número 5, preocupação com a morte. Alguém está preocupado com a morte, não? Sabe de uma coisa? Eu e o Luiz já falamos muito sobre isso, né? E muitas vezes as pessoas até podem pensar que isso é uma loucura, mas claro que não desejamos a morte. Não é isso que nós falamos. Mas o desencarnar deve ser muito interessante, né? Desencarnar deve ser uma coisa deliciosa, quer saber? Muito boa, no momento apropriado, no momento aprazado pelo Criador, né? Nunca antes, né? Em absoluto, nunca antes. Que nós então, não causemos, né? Não há como ter temor, não há como ter, pelo menos eu não tenho, né? Não há como ter temor. Né? É interessante esse processo através do qual o Espiritismo causa esse tipo de sentimento em nós. É tamanho o esclarecimento, é tão grande esse esclarecimento, que, como dizem os Espíritos na conclusão deste livro, nós vamos chegar lá, que o Espírito ele vê a coisa de tão alto que cerca de 3/4 partes da importância da vida material se perde. 3/4 partes. Se dividir alguma coisa em 4, dá 25% para cada parte. 75% da importância que as pessoas dão às coisas materiais ficam para trás. Então, o que é causa de muita infelicidade para muita gente, deixa de existir para o espírita. Ou para o espiritista, tira o nome mais correto, como a gente sempre procura enfatizar aqui, não é? Nós deixamos para trás o motivo de que para tanta gente é infelicidade, para nós não tem importância nenhuma, ou muito pouca importância. O que não significa dizer que nós não nivelamos por baixo, não é isso não. Valorizamos o conforto, valorizamos o dinheiro, valorizamos as coisas materiais, mas na medida correta. Nem mais, nem menos. Não é? Vamos lá então. Preocupação com a morte. A questão é de número 941. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores o seguinte: a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Não quero morrer não. Não sei o que vai acontecer. Nunca ninguém voltou para falar. Eu quero ficar por aqui. Tá bom demais, é isso aqui mesmo. O cigarrinho é muito bom, a bebidinha é muito boa, sexo é uma coisa muito agradável, quero ficar por aqui mesmo, deixa eu aqui. Não mexe Vamos comigo. Aproveitar porque a vida é uma só. É uma só, história, né? E a gente tem que aproveitar, né? Mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente? Para muitos esse futuro não existe. Essa é a realidade, não é? As pessoas não consideram o que transcende, o que vai além dessa vida. Aliás, as próprias religiões e a própria lei humana
a própria ciência dos homens, a lei e a ciência dos homens, elas se atêm do berço ao túmulo. Elas estão ali, contidas nesse contexto. Do berço, inicia-se no berço e acaba no túmulo. O que transcende, o que vai além, ninguém discute. É muito interessante, por exemplo, o judeu é reencarnacionista. O judeu diz assim: com corpo ou sem corpo físico, sempre estaremos na vida. Está lá, está na Torá. Né? E, no entretanto, eles não discutem esse mérito. Eles não discutem. É muito interessante, isso é uma coisa tão importante que não é discutida, que eles não esmiuçam a importância dessa afirmação. E deveriam esmiuçar, porque o homem quer saber o que vai acontecer depois que eu desencarnar. Vou ser eu mesmo, eu vou ser integrado ao todo universal, eu vou continuar sendo uma individualidade, eu sou único, eu faço parte de um todo. Eu vou ser feliz pelo resto da minha vida ou infeliz pelo resto da minha vida? Inferno e céu existem? O que é a vida após a morte? Uma pergunta que todo mundo se faz: qual é a realidade da vida? Se nós tivermos numa sala 10 pessoas e essa pergunta for feita, será muito fácil nós obtermos 10 respostas diferentes. É muito interessante isso. Ninguém discute isso. O único que foi atrás das leis que regem a vida do espírito foi um cara chamado Hipólito Leão Denisard Rivaio, que por muita humildade assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Ele foi atrás dessas leis, não dos fenômenos em si, mas das leis que regiam esses fenômenos, não é? Para poder atribuir aquilo que se chamava de sobrenatural e de milagroso, não é? Às causas naturais. Não é? Desde que se conheça a lei, nem o maravilhoso nem o sobrenatural são maravilhoso e sobrenatural, são simplesmente coisas naturais. Como a ciência acaba provando que aquilo que se acha sobrenatural não é sobrenatural coisa nenhuma, desde que se conheça as leis materiais que venham a reger aquele fenômeno. Não é? Todas as coisas são assim, tudo são assim. E Kardec fez isso com as coisas espirituais. Celso, quer falar alguma coisa? Ele fechou o microfone. Tá bom. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eles respondem o seguinte: vejam que interessante a resposta dos espíritos. É errado que tenham essa preocupação? Aliás, eu falei com uma pergunta e é uma afirmação. É errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Agora é uma pergunta. Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso. E o cara vai temer isso o resto da vida. Que vantagem há para ir para o paraíso, em ir para o paraíso, se todos aqueles que eu amo vão para o inferno? Pelo menos a igreja diz que vai. Aqueles que gostam de sexo, de uma boa comida, ou de alguma coisa que na cabeça desses virtuosos, entre aspas, saia daquilo que eles julgam virtude. Não é? Pô, eu cumpro tudo aquilo que eles mandam. Então eu vou para o céu. Mas peraí, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, aqueles que eu amo, meus amigos, vão para o inferno. Então eu quero para o inferno também, eu quero estar junto com eles. Passam o resto da vida se questionando a esse respeito. Muita gente na Idade Média se escondia debaixo da cama de medo do demônio, de medo do diabo. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Aliás, nós temos uma Europa hoje com quase 100% de ateus. Quase 100%. É uma coisa excepcional, é uma coisa de causar espanto a qualquer um. E a Europa foi uma das mais religiosas, das sociedades mais religiosas que nós conhecemos. Então, outro dia entrou em contato comigo um português, pela página do Facebook, nossa página no Facebook, dizendo se era possível começar um curso
de espírita para iniciantes. Falei, perfeitamente possível, olha, eu tenho aqui material para você, o destino para você, se você tiver um brasileiro que mora lá, se você tiver um pouco de conhecimento, você mesmo pode ministrar esse curso. Mas você não faz isso? Eu faço, vamos marcar um dia, uma hora, vamos fazer isso aí, não tem problema nenhum. Né? Ele falou, porque todos aqueles que eu conheço, todos os portugueses que eu conheço são ateus. Todos, indistintamente. E só para lembrar, a primeira Constituição foi feita no Brasil por Dom Pedro I, a primeira Constituição brasileira, escrita por ele. Religião oficial do Brasil, catolicismo. Ele era tão católico, tão religioso, que ele instituiu como religião oficial o catolicismo no Brasil. Depois isso acabou mudando com o Rui Barbosa, né, que ele instituiu o Estado laico. Mas religiosíssimo, a família real era religiosíssima. Os portugueses eram muito religiosos. E hoje nós temos uma Europa totalmente destruída desse ponto de vista, do ponto de vista da religiosidade. Ateus convictos. Não é à toa que nós estamos vivenciando aí todas essas situações na Europa, que é o centro, né, da cultura, ou pelo menos foi o centro da cultura durante muito tempo. Jefferson Ribeiro está conosco. Diz boa noite para você também. Só o amor do Senhor que dá a paz, fé e felicidade. É verdade isso, Jefferson, concordo com você. Muito obrigado pela sua presença. Ele segue respondendo. Pois não, Celso. A propósito dessa questão aí da religiosidade na Europa, casualmente hoje, no final da tarde, estava ouvindo uma live e a pessoa que estava apresentando o tema era justamente sobre isso, também sobre isso. Então, existem vários países na Europa em que a maior parte da população não é de nativos. Então, por exemplo, na Bélgica, 70%, veja bem, 70% dos moradores da Bélgica não são belgas. Eles são oriundos de países da África e de países muçulmanos. Na França, 54% da população da França não é de franceses, né? São de estrangeiros. Na Alemanha, não lembro quantos, mas a pessoa foi dando os dados estatísticos, né? Então é uma coisa assim assustadora o que está acontecendo na Europa, né? A Europa está, segundo a pessoa que estava apresentando o tema, a Europa está nos seus estertores. A Europa está terminando, porque ela foi invadida, né, e continua sendo invadida, né, de forma não militar. Né? Ela está sendo invadida silenciosamente. E ninguém faz nada. Né? Na Holanda também, é um outro país, a pessoa que falava era uma moça holandesa, ela dizia que na Holanda os holandeses já são tratados assim com um certo preconceito dentro da própria Holanda, os moradores da Holanda que não são holandeses. Né? Então é um negócio assim muito maluco que está acontecendo nesse mundo aí, né? Isso foi um programa pré-determinado, né? Faz parte de um programa, né, Celso? Sim, com certeza. Faz parte de um programa. É só ler o livro Os Protocolos do Sábio de Sion. Quem quiser anotar aí, anote. Tem na internet gratuitamente, que vai entender a respeito daquilo que eu estou falando. Isso faz parte de um processo desse pessoal que quer fazer o que quer fazer. Mas eles esquecem de uma coisa: quem determina tudo não é o homem. Quem determina tudo são as leis de Deus. Então vamos lá, mais alguma coisa, Celso? Não, é isso aí, exatamente isso. Pois não. Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno.
pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Os espíritos estão respondendo para pessoas de meados do século XIX. E não deixa de ser verdade até hoje. Não deixa de ser verdade, é isso mesmo. É assim que a Igreja Católica, sobretudo, que preponderava naquela época, lidava e tratava o assunto. Não é? Só para lembrar, foi na França do século XIX, mais especificamente, se eu não me engano, 1870, que foi declarado a infalibilidade papal. Desde que ele tivesse trajado com os trajes do Papa, ele era infalível. Como homem, ele era falível, mas como Papa, não. Isso é um absurdo, né? Os grandes absurdos da Igreja Católica. Mas aconteceu, está nos anais da história. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso. E se tornam ateus ou materialistas. Ele estava prevendo o processo. E o espírito superior, que sabe aquilo que acontece e que vai acontecer, porque já passou por essas experiências, estava fazendo aqui uma previsão. A previsão daquilo que está acontecendo na Europa hoje, em boa parte do mundo. Porque não é só a Europa que é ateia. Os Estados Unidos também, uma boa parte dos Estados Unidos também são ateus. Uma boa parte daquele povo. Um povo tão rico, né, com tantos bens materiais, são, em boa parte, ateus. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Olha o trabalho, né, o desserviço prestado às pessoas que divulgam e pregam isso como verdade. É um desserviço à sociedade. Um desserviço. Somos espíritos imortais. Só essa ideia já mudaria tudo. Se o homem fosse convicto dessa ideia, aliás, que ideia essa que foi o escopo do trabalho de Jesus, foi o principal fato da vinda dele à Terra, para mostrar para o homem que ele era imortal e que a reencarnação era uma lei de Deus. Se o homem fosse convicto dessa ideia, tudo mudaria na Terra, tudo. Começaria mudando pelas nossas instituições e pelo agir de cada pessoa com o seu semelhante. Mas o que aconteceu? As pessoas acabam se deixando levar por inverdades pregadas por religiões, na sua maioria materialistas, que só visam uma coisa: benefícios financeiros, não é? Autoridade política e ascensão social. E, no mais das vezes, ócio. Gosto de ficar sem fazer nada. Essa é a grande realidade. Porque acreditar numa verdade como imortalidade da alma e reencarnação dá trabalho. Porque a pessoa começa a cuidar de si próprio, das suas ações. E ele se enxerga e passa a se enxergar como responsável por tudo. Pela sua vida, pelo seu agir, pelo seu pensar, pelo seu fazer, pelo seu proceder em relação a tudo e a todas as pessoas. Dá muito trabalho. E é tudo que as pessoas não querem, porque são também ociosos. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente, afirmam eles. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno e querem queimá-los, que deve queimá-los sem o destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Kardec acrescenta a seguinte explicação a esta resposta dos espíritos. O homem carnal, mas ligado à vida corpórea, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra
as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia, passageira, de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida da vida futura, ou do futuro, e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. E a última questão para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Pergunta de número 942. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: algumas pessoas não acharão esses conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão neles o que chama lugares comuns ou verdades sediças? E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Resposta dos espíritos: há as que dirão isso, e numerosas. Mas muitas delas são como certos doentes, aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curados, sem remédios, e continuando a entregar-se aos excessos. Querem a cura, mas não querem o remédio prescrito. Esse é o problema, né? Aí que está o grande problema da humanidade. Todo mundo quer se curar, mas ninguém quer tomar o remédio necessário. Como eu comentei um pouco antes. A partir do momento que você se convence, que você que interioriza em você este conhecimento, o conhecimento espírita, e que você se torna um espiritista convicto, você acaba assumindo toda a responsabilidade. Você entende que você é um ser único, que depende de você, e única e exclusivamente de você, a felicidade. Nós somos secundados por Deus nessa felicidade? Perfeitamente. Pelos espíritos superiores? Perfeitamente. Pelo nosso espírito guia? Sem dúvida. Mas a iniciativa é nossa. Sem essa iniciativa, sem o empenho, sem a determinação, sem a convicção, nós não conquistamos nada. Esse é o problema. E as pessoas querem as coisas como, de preferência, para ontem. Não é para hoje não, para ontem, e da maneira mais fácil possível. Um pratinho pronto, né? Sem ter que cozinhar muito, sem ter que elaborar muito a comida, né? Um pratinho pronto que a gente come e está resolvida a parada. E não é assim, nós sabemos que não é assim. Demanda trabalho, demanda sacrifício, demanda empenho, demanda determinação e vontade de cada um de nós. É apenas isso. Uma vez que nós iniciamos esse processo, a coisa fica fácil. O problema é iniciar. Que as pessoas falam: mas eu não posso. Eu não tenho essa força. Tem. Todos nós temos. Todos nós somos capazes. Todos nós somos filhos de Deus, antes de mais nada. E Ele não dá ao seu filho um fardo maior do que ele pode carregar. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, como Espírito puro, disse: tomai de mim, dos meus ensinamentos, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Porque ele ensinava exatamente o caminho através do qual o homem conquista a sua felicidade. Jesus não era a salvação. Aliás, ninguém precisa ser salvo de coisa nenhuma. Nós somos filhos de Deus, Ele nos criou para nos punir, para nos colocar no inferno, para pisar a cabeça do seu filho e fazer com que ele sofra da pior maneira possível.
Que Deus de amor é esse? Não existiria nenhum Deus de amor se ele fosse dessa forma. Ao contrário, ele ama os seus filhos, ele quer que nós sejamos felizes. Jesus disse, Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas peraí, pô, eu já estou vivo, eu vivo neste mundo. Como é que eu vou ter vida em abundância? A vida em abundância que ele prega é a vida espiritual, a vida depois deste corpo. A nossa vida não é uma vida abundante, não é uma vida plena. A nossa vida plena é como espírito, que nós temos todos os atributos de espírito ao nosso favor, toda a capacidade espiritual ao nosso favor, a capacidade de aprender em horas, por exemplo, aquilo que nós levamos anos para aprender como encarnados. Por exemplo, uma das nossas capacidades, entre outras, milhares delas. Não é? Então, isto é ter vida em abundância, desta vida em abundância que Jesus falava. Não precisamos ser salvos de nada, não, muito pelo contrário, nós já nascemos, somos criados assim. A partir do momento que nós nos individualizamos e nos tornamos espíritos, nós já somos preparados para a vida plena, nós já somos preparados para a felicidade. E Deus nos dá, através dos dois atributos principais, da inteligência e do pensamento, esta condição para o nosso progresso espiritual. Todos nós temos, todos os espíritos do universo têm os atributos de pensamento e inteligência. Pensam pela cabeça dos outros porque querem, porque têm condição de pensar por si próprios, serem livres pensadores. Não é? Cada um toma a decisão que quer, tem o livre-arbítrio, Deus nos concede, livre-arbítrio é uma lei, ele nos concede essa liberdade e cada um tem o direito de pensar da maneira que melhor aprouver. Não é? Mas certamente aquele que pensa por si só, aquele que tem bom senso, aquele que é determinado, aquele que procura o melhor para si e para os seus, ele vai certamente progredir mais rapidamente. Muito bem, algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu só quero dizer o seguinte, felizes daqueles, assim como nós que estamos aqui, e é uma pena que são poucos, melhor seria se muitos fôssemos, né, que tem um pequeno esclarecimento, um breve conhecimento, né, mesmo que superficial para alguns, sobre a realidade espiritual. Porque o choque vai ser bem pequeno, quase inexistente, quando mudarmos o lado do caminho. E difícil será, isso sim, para esses ateus e para 99% da população mundial, se não for 99,9%, que quando desencarnarem e entrarem em erraticidade, vão remar um pouco para entender o que está acontecendo, né, Luiz? Vão ficar com sincero, vão ter que ser amparados pelos seus espíritos guias, enfim, pelos seus espíritos protetores, para tentar entender o que está acontecendo. Por isso que eu imagino que na erraticidade deve ter muita gente confusa também, né? O que está acontecendo, o que eu estou vivendo, o que é isso, né? Já que os conceitos eles não eram esses quando encarnados, né? As pessoas não acreditavam em nada do que elas vão viver. Então por isso que eu falo, felizes, só para concluir, felizes aqueles que têm um breve esclarecimento espiritual, e vai ser mais fácil na hora que estivermos em erraticidade. Sem dúvida. De qualquer maneira, como os espíritos ensinam, a crença no espiritismo não é primordial para que o espírito possa estar feliz depois de desencarnado. O fundamental é a caridade. Eles colocam essa premissa, né, como o principal para que nós estejamos felizes em estado de erraticidade. A caridade, o bem que se pode fazer, uma pessoa pode fazer em relação ao seu próximo. Mas de qualquer maneira, a experiência de cada um, viu, Alexandre? É a nossa experiência, todos passamos por isso, todos, indistintamente, uma boa parte, são raros aqueles que não passam por essas experiências para alcançarem a felicidade. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos salvos. Destino não existe. Se houvesse um destino, nós podemos dizer o seguinte: estamos condenados à felicidade. Com certeza.
a mais absoluta certeza. Vamos marcar aqui o item de número 6, desgosto pela vida, suicídio, questão de número 943, para a próxima quarta-feira, dia 8, para nós retomarmos os nossos estudos. Por favor, anotem aí. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos vocês que esqueçam os seus encontros e desencontros desse dia, para nós limparmos o nosso pensamento e nos atermos a mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, o bom senso e a coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.